Deus, no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor dos ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinais dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para uma live no GESA, Grupo Espírita Sementes de Amor. Vamos aguardar o pessoal chegar. Estamos aqui já vendo nossa convidada, Cecília. Vamos aguardar os amigos chegar para a gente dar início, né, à nossa live de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o Dia de Finados, sobre a perspectiva espírita. O que é que o Espiritismo tem a dizer sobre o Dia de Finados, né? Então vamos ver aqui Flávia Janaína. Boa noite, Flávia, seja muito bem-vinda. Rita Teles, que bom, é muito bom estar com vocês novamente. Então vamos convidar a nossa companheira de hoje, Cecília Jimenez, para estar conosco aqui nessa live. Deixa eu convidar ela. Boa noite, boa noite. Vou baixar aqui o som. Sandra Mara, bem-vinda, Sandra Mara. Deixa eu chamar a nossa convidada, né, de hoje. Só aguardar aqui Cecília chegar. Então, hoje nós vamos falar sobre o Dia de Finados à luz do Espiritismo. Olá, Cecília, boa noite. Boa noite, tudo bom, Adriana? Tudo bom. Deixa eu tirar só o som aqui para não atrapalhar a gente. Som maravilhoso, adoro essa música. Ela é linda, realmente, eu sou Deus. Deixa eu ajeitar aqui a imagem. Então, Cecília, mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vinda à nossa casa, ao GESA. Agradecendo você ter aceitado o nosso convite, né? Mais uma vez, batendo um papo com a gente. E hoje, esse assunto, né, tão especial, que é o Dia de Finados, né? Para o pessoal ter uma ideia do que é que o Espiritismo pensa sobre isso, se é uma data especial, se é um momento diferente, né? Então, antes de mais nada, vamos pedir a Cecília que faça uma prece inicial para nós pedirmos autorização à equipe espiritual para darmos início ao nosso trabalho. Cecília, a palavra é sua. Te agradeço a caminhada, a sua presença e vamos à nossa prece, né? Obrigada pelo convite. E vou aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus, a oportunidade que Ele sempre está nos dando de estudar, de aprender. E agradecer a Deus por esse mecanismo que a gente utiliza ultimamente para nos comunicarmos com todas as pessoas. Somos gratas a Ti, Senhor Jesus, todos nós, por esse mecanismo, por esse meio de aprendizado, onde se difunde a doutrina. Te agradecemos a oportunidade e te rogamos, amigo querido, que nos abençoe na noite de hoje, ilumina os nossos pensamentos, enche o nosso coração de amor, de fé, de paz, e que todos aqueles que estiverem nos ouvindo possa também encher seus corações de muita paz, de muitas bênçãos. Que Jesus esteja conosco e toda a equipe espiritual que assista a essa casa amorosa, o GESA, e a todos da nossa casa também de trabalho. Muito obrigada, Jesus, e esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, para quem não conhece, quem está chegando agora pela primeira vez aqui no nosso canal, né, nosso Instagram do GESA, o GESA, Grupo Espírita Sementes de Amor, é uma casa espírita localizada ali no bairro de Cosme de Farias, aqui em Salvador, Bahia. E no momento nós estamos, de fato, com as portas fechadas devido, né, à questão da pandemia, do coronavírus, ainda não é seguro. Então a direção da casa resolveu permanecer, por enquanto, ainda com a casa fechada. Mas
como a Cecília acabou de falar, nós estamos utilizando esses meios de comunicação que estão ao nosso alcance para nos aproximar mais de vocês, para levar um pouco da doutrina do Consolador prometido até vocês. Então, esse é o objetivo aqui desse canal, né? Dessas lives no Instagram. Toda sexta-feira nós estamos com vocês. Ou é aqui no Instagram, ou é no canal do YouTube, ou na página do Facebook. Então, sexta-feira, 18 horas, todos vocês têm um compromisso com a gente. Aí procura onde é que a gente está, né, Cecília? Hoje nós estamos aqui no Instagram. Então, essa semana foi comemorado o Dia de Finados, ou Dia dos Mortos, que é uma data, né, comemorada ou de homenagem àqueles que já se foram, já se partiram, né, no Brasil e em outros países também. Então, a gente trouxe hoje Cecília aqui para bater um papo com a gente sobre isso. O que será que a doutrina espírita fala sobre isso, né? É certo, é errado? Algumas pessoas vão até os cemitérios. Esses espíritos que já se foram, esses seres amados nossos que já se foram, estão lá, né? Se estão lá, como é que eles fazeriam perceber? Então, tem uma série de perguntas que já foram nos encaminhadas aqui para a Cecília. Cecília já está a par de algumas perguntas, mas vocês nos comentários são livres para também perguntar o que quiser dentro do tema. Então, assim, só para refletir também, aqui nós não queremos impor a doutrina espírita para ninguém. Nós queremos estar mais próximos de vocês, levar um pouco do conhecimento para vocês, porque conhecimento é tudo. Então, assim, só para deixar meu testemunho pessoal, apesar de eu ser espírita, tem alguns meses atrás, a gente fez uma live aqui até com Fernanda Cardial, sobre a questão, né, do sentimento das pessoas que já se foram. E poucos dias depois, né, chegou a vez de meu pai, né, ser chamado, chegou o dia dele de ir para, né, o campo espiritual. Então, assim, aquela live, para mim, naquele momento, para alguns familiares meus que assistiram, foi assim um diferencial. Me trouxe muito mais paz, muito mais tranquilidade. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, rapidinho, utilizando esse espaço para esse depoimento pessoal. Quanto mais conhecimento a gente tiver da doutrina, mais perto a gente vai chegar do Consolador e vamos entender esse processo, né, da morte e vida. Então, não vamos perder tempo. Só saudando aqui Sampaio, Sandra Mara, umas pessoas estão aqui chegando, Sampaio, Fred. Muito bem-vindo, gente. A gente vai dar já também aqui a palavra para a Cecília, para ela saudar vocês, mas já vamos esquentar aqui, né, o nível de perguntas. Cecília, a primeira pergunta que nos trouxeram hoje, né, o que leva o homem a temer a morte? Que apesar de todo esse conhecimento, muita gente ainda teme a morte. O que leva a esse temor? Olha, a questão da morte, segundo a doutrina, né, é um errado que se tenha medo da morte. Mas nós fomos educados com esse temor, né? Nos disseram que existia fé, céu, inferno, e já há um bom tempo foi assim, não é? Então, mas também tem a questão o homem, quando o homem é carnal, né? Ele é ligado às coisas da matéria. Então, a gente vê assim, é um comentário, inclusive, de Kardec. Ele nos diz assim, como o homem carnal ele está mais ligado à vida corpórea, ele vive aquilo, a vida espiritual para ele ainda não tem nenhuma ideia, então ele tem na Terra todos os seus valores, tudo dele é aqui, seus prazeres são materiais, sua felicidade está na satisfação das coisas daqui da Terra, ele está preso a essas coisas. Então a gente já vem de uma cultura de muito tempo, não é? Que foi nos ensinado que existia o céu, o inferno, e a gente ficou preso a isso, a essas informações, né? Aqueles que foram aprendendo que não é bem assim, esses daí, alguns até ficam ateus, porque percebe que não tem nada disso. Mas aí a gente tem o homem carnal, que é esse, né? Kardec separa os dois, o homem carnal e o homem moral. E quando o homem, falando sobre o homem carnal, ele tem o medo, a morte, o amedronta, porque ele duvida da vida futura. Ele não acredita que exista. Ele acha que morreu, tudo acaba. Então, os valores dele, tudo que ele acredita, que ele gosta, que ele ama, está aqui na Terra. Aí o que ele pensa? Que vai deixar tudo aqui, que aqui vai ficar tudo. Então, o temor vem daí, né? O apego às coisas. Então, você
tudo para você estar aqui. Tem gente que, inclusive, nem vive direito para juntar coisa, né? E Verdade. aí, quando não tem uma construção espiritual de sua vida, ele então tem medo da morte. Mas todos nós temos, até quem acredita na vida futura, até quem é que quer, não é verdade? A gente está aqui. Agora, o homem espiritual, que já se elevou acima dessas necessidades, né? Criadas pelas nossas paixões, desde esse mundo, os prazeres dele já são diferentes. Ele tem prazeres menos materiais, a moderação dos seus gestos, a forma como o espírito tem serenidade, tem calma, tá certo? Ele fica feliz com o bem que ele faz, com as coisas boas que ele constrói, né? Então, para ele não há decepções, as contrariedades deslizam e ele vai vivendo a vida. Lá no livro Céu e Inferno, por exemplo, nos diz o seguinte, que à medida que o homem compreende melhor a vida futura, quando ele entende melhor a vida futura, o medo da morte diminui, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele compreende a sua missão aqui. Ele vai se evoluindo, vai conhecendo que existe a vida futura, vai dando mais valor aos bens que ele promove, né? Aí ele vai perdendo esse medo e vai construindo uma nova ideia da morte. É É mais ou verdade, é menos isso. verdade. Porque também, assim, várias religiões, e algumas outras também não, passam aquela ideia de que a morte é uma punição, um castigo, né? É o término. E aí a doutrina Isso. vem com esse consolo que, na verdade, é o quê? É uma coisa natural, uma passagem, né? E você A está gente aqui foi só criado de assim, passagem. né? Nós Isso, somos criados exatamente. assim, dizendo isso pra gente. Tá. Dando as boas-vindas aqui a Laís Coelho, a Mônica de Moraes, José Tenório, Rômulo, Magali Pastore. Sentem-se em casa, sintam-se em casa, gente. Podem enviar perguntas aqui para a Cecília, que ela está aqui tinindo para responder. Então, é o que a gente estava falando, né, Cecília? O conhecimento é tudo. Aí, Cecília falou que agora no livro Céu e Inferno, a gente aconselha também as pessoas a ler o livro dos Espíritos, né, que é um livro de perguntas Isso. e respostas, se aproximar um pouco mais dos assuntos da doutrina, para justamente ter mais essa tranquilidade da vida e da morte. Porque como essa coisa da morte faz parte da nossa vida, todos nós vamos morrer um dia, então que façamos isso de uma maneira mais calma, mais tranquila, né? Mais amorosa. Então, Cecília, a gente falou do medo da morte, agora eu queria saber de você também. Morrer causa sofrimento, né? A gente sabe que Então, existem inúmeras maneiras de morte, né? Mas como é esse momento? É sempre em agonia? A equipe espiritual está próxima àquela pessoa, já sabe que vai morrer? Eu sei que isso daria uma palestra, mas resumidamente, só para a gente ter resumidamente, uma né? ideia. Tem a Ter uma questão, ideia. na questão 154 do Livro dos Espíritos, ele responde lá, não, né? O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte, tá certo? Mas como eu já tinha, você acabou de falar aí, né? Essa questão, assim, depende do tipo da morte, depende, por exemplo, se for uma morte natural, a pessoa viveu o tempo que foi concedido, o tempo que ela programou para viver, cumpriu com seus deveres, suas obrigações, esse desencarne é bem natural. É como se ela tivesse dormido, não é? Agora, como a resposta diz, né? Os espíritos respondem, não, não tem, não é dor. O sofrimento que algumas vezes se experimenta no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegada a sua libertação. Ele vai sair do exílio, ele está vivendo um momento aqui, não é? Agora, como é isso? Como é que se dá esse sofrimento? Quando a morte foi uma morte provocada através de um processo que a gente já conversou sobre ele, né, do suicídio. Então a Sim, pessoa tinha que sim. viver 60 anos e viveu só 28. Essa pessoa vai viver um processo, porque ela vai ter que esse tempo que ela jogou fora, né? Esse tempo que ela não viveu, ela vai ter que passar por esse processo que é sofrido para o espírito. Agora, no momento da morte, é assim a resposta no livro, no estudo que Miramês faz,
ele ainda nos comenta assim, que o processo comum e natural, o espírito, para a humanidade, a separação do corpo e da alma é totalmente semelhante ao outro quando ele vem de lá para cá. Então, é uma coisa natural, né? Tranquila. Então, Eu o ia até comparar ciclo, isso, eu achei que era uma maneira esdrúxula, tipo, o é, nascimento, o parto, porque, né? E o natural. digo, sim, travou, não foi? Voltou? Eu não ouvi nada que você falou, que está cortando. Ah, eu te interrompi, você estava falando, mas pode dar Eu também estou continuidade. Eu estava assim ouvindo. como. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo, Cecília? Tô, agora estou. Agora estou. Pronto, essa internet é assim, vai e volta. Então, o A sofrimento Magali. aí, o sofrimento Ah, da morte é quando a pessoa tem muito apego também à coisa física, né? Talvez sofra por isso. Mas é um processo natural. Todas as pessoas que vão desencarnar recebem ajuda espiritual para que aquele processo aconteça. Em qualquer tipo, né? Os espíritos já sabem que vai acontecer aquele processo, eles vêm, preparam, está no livro Obreiros de Vida Eterna. São diversos modos de desencarne, ele explica um a um, né, de que forma se passou, ou como é feito esse processo, vem uma equipe espiritual que preparada para executar isso. Então, existe toda uma organização. Os desorganizados somos nós, mas a é, é espiritualidade não verdade. é não. A Magali Pastore estava aqui comentando isso, fez um comentário nos comentários, todo desencarne é igual, e você já respondeu que não, cada desencarne é de uma maneira, né? Ela fez uma pergunta aqui também interessante, Cecília, que eu acho muito importante você responder, eu não sei se eu entendi. Existe caso de um espírito encarnado se programar para desencarnar pelo suicídio? Eu Não, acho que, não é? o suicídio é uma morte que a pessoa decide, ela provoca, né? Porque a morte é um processo de organização. Você, quando vai encarnar, você organiza todo o seu processo de encarnação, de vida, né? Aqui no planeta Terra. Você programa a sua missão, o que é que você vai desenvolver. Quando chega aqui, tem gente que muda completamente o roteiro, sai do que programou, tem gente que faz o que programou e ainda faz um pouquinho mais, né? E produz muito. Agora, ninguém programa para vir para cá para se suicidar. Ninguém programa isso. Que Até fique porque claro isso, né, gente? não, Deus não quer isso o para ninguém. suicídio é Exatamente. suicídio. Ô, Cecília, você fugiu um pouquinho da nossa programação aqui, já que Magali trouxe essa questão do suicídio. Existe, assim, não só no meio espírita, mas em outras religiões, que é melhor não fazer a prece por aquele que suicidou, com receio de que possa atrair, né, uma energia negativa, os espíritos sofredores para perto de si. É real isso? O que é que você pode comentar sobre isso? A prece. Eu disse isso na outra live, na live do suicídio, eu falei. A Então vamos lá, prece, gente, ver outra live. Sim, fale. a prece é como se fosse um bálsamo para qualquer pessoa que desencarnou. Tem aqueles que não precisam da nossa prece, mas quando a gente faz a prece, esses espíritos, que já estão numa condição até melhor do que nós mesmos, eles sentem o refrigério, a alegria, um sentimento claro que a gente não sabe expressar, porque as nossas palavras aqui não têm condições de fazer isso, mas esses irmãos ficam felizes de perceber. Você imagine um espírito que está precisando disso, tá? Que está vivendo o arrependimento do erro que cometeu. Quando você mentaliza e eleva uma prece para esses irmãos, você está como se você estivesse jogando bálsamos ali de luz, aliviando dores. Eu não sei se vocês lembram, mas Divaldo conta uma história de um senhor que se jogou de um trem e que ele leu.
ele leu esse suicídio no jornal. E ele começou a orar para esse irmão. Orar, orar, né? Todo mundo conhece essa história. Veja que ele não sabia quem era, ele leu no obituário do jornal. E depois, muito tempo depois, esse irmão se apresentou a ele agradecendo essas orações. Então, é um equívoco a gente dizer que não vai orar por alguém que cometeu suicídio. É um equívoco grande. Todas as pessoas merecem prece, todas as pessoas gostam de prece. Não é? Então, imagine um irmão que se encontra nessas condições. Ele precisa da prece. Essa questão de você atrair, não, porque você vai estar doando amor, doando energia. Você vai atrair, vincular-se, se você ficar convocando esse irmão, né, o tempo inteiro. Mas se você está emitindo que Deus o envolva, emitindo energia de amor, vibrações de amor, não vai fazer isso. Porque Deus está ali, são os seus mensageiros, vão estar conduzindo essas energias, É só ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala só sobre a prece, o mecanismo da prece. É lindo, inclusive, esse capítulo. Sugiro que todas as pessoas estudem ele, porque vale a pena. E uma dica que eu ia dar também, Cecília, se a pessoa for muito ligada, né, no caso aqui que a gente está falando do suicídio, a pessoa for muito ligada para um familiar, é que ela leve a prece até Jesus, fale com Jesus, né, por intercessão. Converse com Jesus, porque ela vai se ligar a ele e não vai se emocionar, porque às vezes ocorre, né, a emoção, e aí as pessoas às vezes... Eu sugiro também isso, eu sugiro, inclusive, às vezes, quando lá no centro chega alguém assim, eu peço, me peça a Jesus. Ele vai conduzir, né? Quando a gente aí tem uma resposta dessa no Livro dos Espíritos, né? Quando você dirige seu pensamento, ele vai conduzir essa prece, os mensageiros do Senhor, que têm essa tarefa de colher essas orações, vão conduzir da forma certa. É só ler, pedir e obtereis um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está bem lá no finalzinho. Pronto. Então, Cecília, a nossa pergunta-chave. O que o Espiritismo tem a dizer sobre o Dia dos Mortos ou o Dia de Finados? Olha, o Dia dos Mortos e o Dia de Finados, para os espíritas, a gente respeita todas as religiões, todas as formas, inclusive porque nós somos oriundos, né? Todo mundo veio de muito tempo para cá. Todas as formas de manifestar. No Dia dos Finados, a quantidade de espíritos que são convidados é maior, não é? Mas o espírita mesmo, com respeito aos credos e às manifestações religiosas diversas, os estudos da doutrina espírita, para nós, é um dia comum. É um dia comum, uma vez que compreendemos que as homenagens que a gente faz para os nossos entes queridos podem ser prestadas a qualquer momento. Eu mesmo sou viúva, vivi 30 e tantos anos com meu marido, não é? E eu oro para ele todos os dias. Sabe? Toda vez que eu lembro de algum momento, de alguma situação que um neto fala, eu dirijo o meu pensamento e desejando que ele esteja em paz, que ele esteja feliz, que Deus te abençoe onde você estiver. Às vezes eu te olho, obrigada por tudo que você fez por mim. Você está entendendo? É esse o momento. Todos os momentos são momentos para a gente orar por aqueles a quem nós amamos. Eu oro pelos meus pais, pelos meus avós, que eu nem conheci. Está entendendo? Ou seja, talvez até já tenha reencarnado, não é? Mas a gente, essa questão, porque pode acontecer isso. Então, essa questão, assim, a gente, o dia do finado, para nós, não é um dia especial, porque para a gente orar para os nossos, é qualquer dia, é qualquer momento. Agora, quando aqui no país, no mundo inteiro, as pessoas celebram o dia de finados. Por exemplo, no México, eles fazem uma festa no dia de finados. Eles vão para o cemitério, celebram lá, né? Tem, inclusive, um desenho animado muito lindo contando sobre essa história do dia dos finados no México. Então, depende da cultura, das pessoas, mas nesse dia, né? A diferença entre o dia dos finados e os demais dias para nós é que nesse dia as pessoas chamam mais os espíritos pelo pensamento. Muitos, inclusive,
se concentram nesse dia para fazer suas orações. Ah, e se a pessoa for lá no cemitério, estiver lá orando, o espírito vai estar lá? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Por exemplo, se for um espírito que está mais evoluído, ele pode estar ali ou não, né? Outros são chamados, vão, vêm, assistem. Então, dependendo da condição em que aquele espírito está, né? Que a gente não sabe qual é a condição de desenvolvimento dele espiritual, ele vai estar, sim, recebendo aquelas orações, vai estar vendo alguns que estão mais evoluídos. Por que não pegou esse dinheiro dessas flores e não comprou para alimento para alguém? Está entendendo como é que funciona? A gente pensa assim, né? Nós da doutrina espírita achamos que o dia de orar são todos os dias, São não todos é? os Não dias. tem um dia específico. É, Mas respeitamos a cultura das outras pessoas, os credos, né? isso. As pessoas. Espero que O José tenha ficado Tenório atenção. Rômulo, é, o José Tenório Rômulo comentou aqui: a pessoa que não ora pelos suicidas estão contrariando frontalmente os ensinamentos de Jesus, né? E a Mônica de Moraes, ela comentou aqui: e visitas a cemitérios nas datas de desencarne ou finados, tem algum benefício? É o que a Cecília acabou, né, de falar aqui. A Sandra Mara está indicando, né? O filme A Vida é uma Festa, é verdade. É E lindo também esse tem, filme. e também tem Festa no Céu. É, porque assim, esses filmes têm um pouco de ficção, mas se a gente for olhar também tem um pouco de realidade. Então é bom, né? A gente está assistindo, está lendo também, está à busca de conhecimento. É verdade. É, já que você vai adorar, exatamente. É, Cecília, a próxima pergunta. As perguntas 320 a 329 do Livro dos Espíritos tratam especificamente da comemoração do Dia dos Mortos e dos funerais, né? O Livro dos Espíritos traz esse conhecimento para a gente. Então, a 149 e 159 trata-se em que se torna a alma logo após a morte. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? São as perguntas 149 e 159 do Livro dos Espíritos. Cecília, a palavra é sua. A primeira coisa que a gente tem que ter noção é que nós somos espíritos, não é? Eu não estou, eu sou. Eu estou encarnada, mas eu sou espírito. Então, quando a pessoa desencarna, dependendo do tipo de desencarne, vai ter um momento da confusão, se a pessoa está num estado de evolução grande, talvez esse processo seja bem rápido, né, quando ela desencarna. É como se você, por exemplo, tivesse ido visitar, dormir, viajou para um país estranho, para a casa de alguém. Quando você acorda, você fica ainda se localizando naquele lugar até perceber. Hoje é quarta-feira, eu estou em tal lugar, na casa de fulano. Você leva um momento no seu despertar para se perceber onde você está. Imagine isso num processo de mudança de estado, não é? Porque você saiu do estado físico para o estado espiritual. Então você vai ter aquele processo, você vai passar por esse processo. E a demora desse processo vai ser de acordo com a sua condição de conhecimento espiritual, com a sua condição de ligação com Deus, a sua vivência, a sua fé, tudo isso vai influenciar, né, desse processo. Então, quando você desencarna, o espírito volta para a pátria, volta para a pátria real, não é? Mas é como eu disse, parece que você despertou daquele sono. Imagine um sono de 50, 60, 70 anos, e você desperta em outro lugar. Então, você vai viver aquele momento de confusão ainda, mas aos poucos você não vai estar só, vai ter sempre ajuda, né? Vai ter. Você veja, por exemplo, o livro Nosso Lar, né? Que a gente viu que esse André Luiz ficou um pão ali, mas ali já envolve outras coisas, porque ele era um suicídio indireto. Mas a gente percebe essa situação, né? É transportar de um lugar para o outro, viver aquele momento ali e depois você se identificar.
Aí vai depender do seu estado, ou seja, se você é apegado demais aos bens materiais, como é que você vai reagir? Se você não tem esse apego, você já reage de outra forma, né? A sua condição de desenvolvimento vai influenciar importantemente nesses momentos. Perfeito. O Chico Xavier disse que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Então, Cecília, significa que os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que amaram e ficaram na Terra? Olha, são porque todo mundo tem amor, não é? O amor é a lei da vida aqui e é a lei da vida lá, tá certo? Então, eles sentem saudade, mas é de uma forma diferente, dependendo, tudo depende, Adriana, da condição evolutiva de cada um. Cada um vai sentir a saudade de uma forma diferente, não é? Você veja que o André Luiz, o próprio André Luiz, quando já tinha saído daquele processo todo, que ele reencontra a mãe dele, a primeira coisa que ele pergunta é quando é que ele vai poder ver a mulher e os filhos. E como a mãe sabia que a mulher já estava casada, já tinha outra família, a mãe disse: Ah, eu tenho visto, ela está bem, mas não deu outras informações, tá certo? Mas a saudade depende muito da situação de cada um de nós ao chegarmos lá, de como a gente chegou, de que forma a gente chegou. E como a gente viveu aqui também é muito importante, né? Verdade. O José Tenório está aqui comentando: os sentimentos são atributos do espírito. Isso. Temos dois comentários aqui. A Sandra Mara perguntando: o ente querido no dia de finados tem maior permissão para visitar a família? E a Mônica também: minha mãe foi cremada no dia 30 de agosto. O espírito sente algo na cremação ou isso depende do grau de evolução? São duas perguntinhas, Cecília. Duas perguntinhas bem importantes, interessantes. Bom, É, na cremação, a sugestão que se dá é que se aguarde pelo menos 72 horas para fazer a cremação. É uma sugestão, tá certo? É como você acabou de dizer, alguém perguntou, né? A pergunta responde a outra, né? A é. condição de cada indivíduo é que vai dizer, eu posso visitar a família, eu não posso visitar a família, né? A outra pergunta que foi feita, a da cremação, e a anterior, como foi mesmo? A Sandra Mara: se nesse dia de finados ele tem uma permissão maior de visitar a família, né? É uma Depende da diferença. condição, depende da condição que ele está. Depende muito da condição que o espírito está. Quem assistiu aquela novela A Viagem? É, Lembra de Alexandre na novela lembro. Viagem? Lembra que o Lembrando. casal já estava tão bem harmonizado, tinha que vir acompanhado, tinha que ter permissão para vir. Então, essa questão, no dia do finado, tem permissão, porque é dia de finado, acabei de dizer, a gente pode orar pelos nossos entes queridos todos os dias. E eles terão permissão de nos visitar quando eles estiverem em condição para isso. Às vezes não são eles que vêm, somos nós que vamos nos sonhos. A gente sonha visitando as pessoas, tá certo? Daqui para lá. A gente pode fazer essa visita. Eu mesma passei um processo bem interessante quando meu pai desencarnou. Eu me vi em um hospital enorme, dormindo, e fui visitá-lo. Mas eu lembro que quem estava me acompanhando dizia assim: olha, não se emocione, não se perturbe. Mas na hora que eu ouvi, eu falei com toda emoção, resultado, fui trazida de volta, acordei de repente, não consegui ver mais nada. Ou seja, a gente, é como a história que Divaldo conta, que foi fazer uma visita espiritual e Joana diz ele, faça silêncio. E ele disse que calado, mas a mente não estava calada. Aí ela disse, eu pedi que você fizesse silêncio. Ou seja, tem toda uma orientação, tem todo um processo. Essas visitas que podem ser feitas daqui para lá e de lá para cá, segue todo o roteiro, depende da condição de cada espírito. Tanto de receber a visita, como de fazer a visita.
o conselho que eu dou, né? Porque eu acho que essas perguntas, assim, nós ficamos ansiosos, que perdemos não. Alguns entes queridos já estão no plano espiritual e ficamos com aquela ansiedade de ter notícias ou de ver, né? Eu, assim, um relato pessoal, como médium, por exemplo, meu pai faleceu em julho, eu, no momento, não tenho essa ansiedade. Por quê? Porque no momento da prece, como você está falando sempre aí, pontuando, eu já me sinto Sim, ao lado do meu pai. Eu sinto que a prece vai beneficiar muito mais ele do que estar com ele, de ver ele na minha casa, né? Ou até perturbá-lo, como você está acabando de falar, porque nossa emoção mexe com eles também, né? Eles também têm sentimentos. Então, vamos é. aguardar um pouco essa ansiedade, vamos orar mais por eles, né? Falar Olá, mais, conversar, né? Para Adriana. poder, não Porque é verdade? você fez uma pergunta sobre a prece em relação ao suicida, não é? E a gente aí Foi. recomenda o quê? A prece para aqueles que já se foram vai ajudá-los, porque onde ele estiver, ele vai receber aquilo. Ele vai receber Verdade. aquele refrigério, vai receber aquela emissão de pensamento bom, não é? Pensar sempre bem, pensar sempre bom. Porque isso vai ajudando, e aquele que está em situação mais difícil, vai aos poucos recebendo aquelas emanações de amor e vai melhorando, até chegar a um ponto de que será possível mudar de lugar, ser beneficiado com as suas preces, com as nossas preces. Não é isso? É isso mesmo. Rômulo está aí contando, porque ele disse que É. estava comigo nessa visita do hospital. Eu devo ter voltado Uhum. para cá, ele é mais seguro, ficou por lá, porque eu realmente me emocionei quando vi e o pessoal me trouxe de volta, entendeu? Perfeito. Porque Uhum. aí eu tenho uma menina aí que falou que ela nunca sonhou com a mãe. Deve ter sonhado, mas não É, lembra. A Jaqueline. gente não lembra de Isso. tudo que sonha, né? A gente não lembra, especialmente dessas visitas que a gente faz. Só lembra se foi importante para você. Se for a lembrança, for fazer alguma coisa importante para você, para estimular a mudar, para estimular você a se melhorar, aí você lembra. Você lembra que viveu Exato. aquela emoção, que viveu aquilo. Exato. E eu penso assim, quando a gente lembra daquele íntimo, tem um sentimento muito forte, assim, quer dizer, todo dia a gente lembra, mas tem momentos que você, às vezes, sente até o cheiro, né? Aquela lembrança. Aí eu penso assim, que o lado de lá também pode estar pensando, então é aquele momento que você tem que realmente chorar e demonstrar sua gratidão, falar do quanto foi feliz ao lado dele, do quanto ele te fez feliz, né? Ser grato pela presença. Eu acho que esse tipo de conversa, de sentimento, de sensação, deve existir. A gente não deve ficar, ai, será que teve aqui? Será que fulano está aqui? Isso não importa. O importa é você se expressar. Expressar seu amor. Ó, como foi bom É. te conhecer, como foi maravilhoso sua presença em nossas vidas, quanto transformou. E é isso que eu acho que, né, que vai dar A, que, refrigério tanto a ele como a nós, né? a questão 320 fala sobre isso. Sensibiliza os espíritos à lembrança deles, dos que lhe foram caros na terra. Aí Sim, os espíritos respondem, muito mais do que podeis supor. Se eles são felizes, esse fato lhe aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve de lenitivo, serve de ajuda, né? Então, o amor em qualquer faixa é correspondido pelo coração. Se você está aqui, se você está lá, se você está ainda encarnado ou não, o amor faz isso, ajuda as é pessoas a verdade. se transformar. É verdade. Para encerrar, tem aqui uma observação de Jaque, que eu não sei se Cecília Jaque vai conseguir responder, mas vamos conversar, que a gente está chegando já ao finalzinho. Todas as vezes que eu reflito ou medito, eu sempre vou para o mesmo lugar, que é sempre com meu avô, que eu era muito apegada a ele. O que isso pode ser? Algo bom ou ruim? Um ente querido pode se tornar um protetor espiritual, no caso de uma mãe ou pai interferir na nossa vida? Essa é a Mônica Moraes. Rita Teles, eu já sonhei com minha avó, senti até ela segurando minha mão. Cadê? Como se ela É estivesse isso. aqui. Que bom, Rita. E Jaque, o que é isso? Pode ser algo bom ou ruim? O que é que você acha, Cecília? Ela sonhar que Depende, está sempre com o avô. é só saber o seguinte: o que é que ela sente com esse encontro? Faz bem a ela? Causa alguma perturbação? Porque tudo tem a ver com o que você está sentindo. Então, se ela toda vez também pode ser uma coisa, um desejo dela.
como ela gostava muito do avô, ela se sentia bem com ele. Então, quando ela vai meditar, ela já ela tenta já visualizar aquele ser que a preenchia, que a envolvia com carinho e com amor, tá certo? Então, se as sensações que ela sente nesse momento são sensações boas, de bem-estar, não tem por que ter medo, né? Não tem por que achar que é uma coisa ruim, tá certo? Pronto, Então, é perfeito. comum a gente sonhar com quem já se foi. É comum a gente sonhar, é comum ter sensações boas, é comum não ter sensações boas. A gente só precisa saber diferenciar. Agora, aconselho todos que estão aí perguntando a fazer a leitura dessas questões da 320 a 329. São várias perguntinhas sobre essas questões do finado, como proceder com quem já desencarnou, esse tipo de coisa. Aliás, estudar Sim, o livro dos Espíritos, né, que é muito bom. isso. E com a tecnologia que nós temos hoje, vocês conseguem baixar facilmente pela internet o livro dos Tem Espíritos, lives né? maravilhosas, e o do estudo É, dos livros, do Espírito, do Evangelho, muitas lives. pois é. A Mônica de Moraes tá perguntando aqui sobre um ente querido pode se tornar um protetor espiritual e Sim, eu interferir nas esqueci de nossas vidas. responder. Na Aham. verdade, são os nossos amigos, são, espíritos familiares, né? Eles estão, sim, se eles tiverem condições, né? Condições de elevação espiritual, eles fazem parte do grupo de proteção, sim. A gente tem os mentores e tem os espíritos familiares que nos assessoram, nos aconselham, sabe? Nos dão sugestões. Pode acontecer, sim. Agora depende Mônica, muito de como cada um está. Mônica, então uma dica a você de pesquisar aqui também no nosso feed, tem uma live só sobre isso, só sobre guia espiritual. A gente convidou, acho que foi Wagner Santos, ele fez uma live sobre guias espirituais. Você dá uma olhadinha lá que você vai aprender E muita também coisa, no livro dos né? Espíritos, tem todas as Também. perguntas. Mil e lá vai fumaça. 1096, Romo que sabe de cor, eu não sei não. Tem algumas perguntas aqui que você já acabou respondendo, né? O espírito assiste ao enterro do seu corpo, como você falou, né? Depende muito da evolução do espírito. Olha, Então, pelo sim, pelo não, diga. essa questão aí é assim, a maioria das vezes assiste. A maioria das vezes até porque para eles saber, ter a ciência de que aconteceu aquilo, né? Dependendo, para alguns vai ser uma punição, para outros não. Tá entre essas questões aí da 320 até a 329 tem uma pergunta dessa, né? E os espíritos respondem lá que na maioria das vezes eles assistem sim. Tanto que quando meu marido desencarnou, eu fui na UTI, eu tive a oportunidade de chegar lá no momento e eu tive a oportunidade de agradecer, porque eu sabia que ele estava ali. É uma questão de, assim, quando a gente é espírita, a gente sabe do processo. Então, eu sabia que ele ainda estava vivendo aquele processo ali do desencarne. E eu aí aproveitei, falei, os médicos ficaram tudo me olhando, me agradeci, muito obrigada por tudo. Você está entendendo? São coisas que a gente pode fazer e deve. Agradecer, desejar Isso. paz, né? Tranquilidade, essas coisas assim. É importante. O Raimundo Nonato, que é o perfil Live Room, psicólogo, está aqui falando para a gente também que 80% desses espíritos assistem, né? Tá O vendo? próprio velório, a própria Eu morte. sou matemática, mas não arrisquei na estatística. Quem arriscou foi ele. Nonato é companheiro nosso do GESA, ele também é médium, tem uma percepção maior do mundo espiritual e às vezes ele traz algumas informações para a gente precisas, né? Sobre essas Conheço o questões. Nonato. Conheço, Pois maravilhoso. é. Então, Cecília, a gente está se aproximando um pouco do tempo e eu queria deixar um tempo maior para você deixar uma mensagem para o pessoal que está aqui nos assistindo e tiveram entes queridos, né, partindo ou que já partiram para o plano espiritual. Você falou muito em prece aqui, eu acho que é uma coisa muito importante, às vezes a gente não dá a devida importância a isso, mas eu estou com Cecília, vocês não imaginam o que isso pode fazer de diferente. Às vezes a gente passa, vê um acidente de carro, de moto, às vezes a gente não para fazer isso, mas um simples momento que você leve, peça a Jesus a intercessão por aquele ser, é muito importante. Vocês não têm ideia do quanto é importante. E principalmente para os nossos entes queridos, né? Então, eu
cedo aqui a palavra agora para a Cecília, para deixar uma mensagem final para vocês sobre o tema de hoje. E agradeço, Cecília, como sempre, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Oh, Adriane, Vamos voltar, né? muito A obrigada pelo palavra é sua, querida. convite. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço porque toda vez que eu sou convidada, eu tenho a obrigação de dar uma estudada mais ainda. Porque a gente tem que estudar Sim, todos os dias, não é? verdade. Aí, o que eu tenho a O Nonato dizer. está aqui, não sei se está vendo, agradecendo aqui seu apoio, que Deus te ilumine sempre. Parabéns. Obrigada, Nonato. Você que é iluminado. É, eu digo assim, na minha opinião, enche o seu coração de amor, as suas palavras de doçura e de sabedoria. E toda vez que lembrar do seu ente querido, lembrar, está com saudade, lembrou, nesse instante, eleve o seu pensamento e diga que Jesus te abençoe. Onde você estiver, que a força do amor te envolva. Sempre, não precisa fazer uma prece elaborada, uma oração elaborada, mas eu desejo, a vontade, né? A gente precisa estudar sobre a vontade. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, tem um texto sobre a vontade. Todo mundo devia ler. Então, a vontade, ela constrói. E na hora que você faz essa prece, com a vontade de que o outro fique bem, que o outro esteja bem, você vai estar ajudando sensivelmente a todos. Ore por todos, os seus entes queridos e os entes queridos dos outros, que também desembarcaram agora do nosso planeta, não é? Muitos desembarcaram, e que a gente tem que emitir toda vez uma oração, dizer a Deus que Deus ampare esse irmão, que ele esteja em paz. Então, é doação de amor e muita prece. A mesma honra que a gente faz com os pais quando eles estão aqui, com as pessoas à nossa volta, a gente tem que honrar aqueles que já se foram. E a prece é um mecanismo de excelentíssima qualidade para fazer essa homenagem. Com certeza. A Mônica Moraes fez aqui um comentário que ainda dói muito. Tá difícil, por enquanto dói muito. Depois sei que será só saudades. Mônica, depois eu vou no seu privado, né, no seu direct, e indicar Mas alguns dói livros da mesmo, Mônica. doutrina. Dói Dói. bastante, mas Dói. transforme sua dor em prece. Vai aliviar o Isso. seu coração e o coração da pessoa que se foi. E vamos, né, indicar algumas sugestões de leituras para ela, que também faz muito bem. Então, gente, estamos realmente com o tempo apertado. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Esperamos que tenham gostado, né? Mas aqui fica a dica, é pesquisar, é ler um pouco mais, é se instruir, aproveitar esse momento de pandemia que, infelizmente, estamos presos dentro de casa, é buscar o estudo. Aproveitando falando que o GESA, nós temos grupos de estudo às sextas-feiras, às 19h30, toda sexta-feira, hoje tem, pelo Meet, um aplicativo. A gente faz a leitura do Evangelho e comentários. E vocês não imaginam, a gente traz o Evangelho para dentro de casa, traz bons espíritos e ainda se enche de conhecimento. Então, todos vocês são Isso. convidados. Já deixei lá o link no Instagram. Às quartas-feiras também nós temos encontro às 18 horas com o livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles. É um conhecimento maravilhoso. Então, assim, Lindo, convido a vocês lindo. para a busca do conhecimento. Ninguém quer convencer ninguém de nada, mas quando você busca um conhecimento, você lê um pouco mais sobre aquilo, você tem um discernimento de acreditar ou não, de seguir ou não, porque somos livres, espíritos livres, né, em pensamento, e temos nosso livre-arbítrio. Mas, com certeza, a doutrina trouxe uma consolação para mim, é a mesma consolação que eu quero para vocês. Então, encerramos essa noite aqui de paz, de equilíbrio, desejando para vocês e todo para os nossos entes que já partiram muita paz, muita luz, que é o que precisamos neste momento. Então, Que Deus nos uma boa abençoe. noite a todos. Cecília, Boa noite. gratidão. Então, Sandra Gratidão Mara, também. Flávia, todos que estão aqui participando, que fiquemos em paz. E até a próxima sexta-feira. Sexta-feira que vem, nosso encontro é lá no YouTube, tá bom? Tá bom, Beijo um grande beijo. Tchau, muito obrigada a todos. a você.